Fala pessoal, como é que vocês estão? Como a gente sempre fala aqui na plataforma, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, porque tem muita gente que assiste essa aula em vários horários do dia. Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula da plataforma Cranium, a plataforma pioneira e a maior plataforma do ensino de cabeça e pescoço para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Então, para quem está ao vivo aqui conosco, sejam muito bem-vindos. E para quem vai assistir gravado, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje eu quero falar para vocês, essa aula é aberta e toda segunda-feira a gente tem aulas exclusivas aqui. E hoje, excepcionalmente, essa aula é aberta para não assinantes nessa semana de lançamento da 8ª turma do curso Cefaleia para fisioterapeutas. Então a gente decidiu abrir para vocês verem, né, o que são as nossas aulas de segunda-feira. Então, quem faz o CPF recebe a plataforma como bônus, né? E aproveita hoje, então, para conhecer a plataforma, tá? Então, o que é o bônus? Esse é o bônus. Então, se divirtam, fiquem à vontade para perguntarem. Eu vou estar aqui e hoje eu vou mostrar um caso real aí para vocês, um caso que eu atendi há algum tempo atrás, deve ter mais ou menos aí 1 ano e meio a 2 anos, um caso muito interessante que eu uso em aula para mostrar para vocês. A gente mostrou a teoria, a prática na semana do fisioterapeuta nas dores de cabeça e eu quero mostrar um caso real aí para vocês, tá? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à plataforma Cranium. Fiquem à vontade para perguntar, tá? E vamos começar. Eu não vou ver mais vocês aí, mas podem ir mandando perguntas, que eu estou com o celular aqui do lado, tá bom? Eu vou ver só os meus slides, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar alguma coisa que vocês não conhecem aqui, que eu vou falar no caso. Então, pode ser que vocês não conheçam alguma manobra, algum exercício que vocês talvez nunca ouviram falar, tá? Se esse for o caso, mandem mensagem aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Então, bora lá, vamos mostrar um caso para vocês de migrânia, ou seja, enxaqueca com dor cervical associada, um caso muito curioso, um caso muito interessante, que teve uma reviravolta no meio do caso, tá bom? Vamos lá, então. Ô Marcelo, eu tô te vendo aqui, só me dá um okzinho se a tela já, o meu, como é que fala? Já está em compartilhar, né? Para mim, né? Ok, maravilha. Então eu vou abrir. Beleza, vocês devem estar vendo aí, eu vou abrir o celular aqui também. Pronto. Vou abrir o celular aqui também para ver as perguntas de vocês. Quero só dar boa noite aí para quem está aqui, Neide, Thiago Rocha, Gisele, Bruno, Carlos, Nilza, Nayane. Eu sempre gosto de dar boa noite aí para todo mundo que pega um pouquinho do seu dia aí da segunda-feira às 8 da noite, tá? Às vezes chegou do trabalho, tá? Precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos e para assistir, tá? Agatha, Jaqueline, Bruna Mello, boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar o nosso caso clínico, então? Bom, para quem, acredito que a maioria esmagadora de vocês já sabem como é a demonstração de um caso clínico, tá? São informações rápidas, curtas, tá? Objetivas. Então, a ficha de avaliação é extensa, então eu peguei as informações básicas, fundamentais, obrigatórias para poder entender o caso, tá? E isso aqui, o que eu vou apresentar para vocês, é o que o pessoal do Cefaleia para fisioterapeutas aprende, tá? Então, aqui é um pouquinho para vocês entenderem o que o pessoal do Cefaleia para fisioterapeutas aprende, tá? Então, é uma paciente, sexo feminino, 32 anos, fisioterapeuta também, tá? Informações importantes, ela tem uma pressão arterial aí de 14/9, levemente, né? Uma pré-hipertensão, uma hipertensão, mas isso, no caso dela, não era tão importante assim, mas me chamou a atenção, com 32 anos, mulher, né? Mulher. E ela tem consciência disso, mas
até o momento não cuidava, nega quaisquer outras comorbidades, então alterações gastrointestinais e qualquer coisa relacionada a isso, diabetes, enfim, só esse quadro aí de pressão levemente alta, 14/9, e também sem red flags, ok? Sem bandeiras vermelhas que vocês já aprenderam na semana do fisioterapeuta, tá? Sem sinais e sintomas de alguma patologia grave, tá? E qual era a queixa dela? A queixa dela era um relato de enxaqueca, tá? Há 9 anos, né? Segundo informações colhidas. Então, falou, olha, eu tenho enxaqueca há 9 anos, mais ou menos aí aos 23 anos, tá? Ela tinha uma frequência de 17 dias de dor por mês, na média, com uma intensidade de 8, numa escala de 0 a 10, 8, tá bom? Essa enxaqueca dela vem piorando. Quem já sabe aí o que é enxaqueca, que aprendeu na semana do fisioterapeuta, vai lembrar, né? Dor unilateral, às vezes de um lado e para o outro, né? Fotofonoosmofobia, náusea ou vômitos, piora com esforço físico, tá? Essa é a típica enxaqueca. E ela diz que vem piorando ao longo desses 9 anos. E, basicamente, ela não faz nenhum tratamento medicamentoso, mas usa medicamentos por conta própria, que são analgésicos ou anti-inflamatórios 3 vezes na semana. E hoje eu postei para vocês lá no Instagram um post falando sobre abuso de analgésicos. Então, se você utiliza mais de 3 a 4 comprimidos de analgésicos ou anti-inflamatórios por semana, você entra em abuso de analgésicos e você tem o efeito, né, rebote, né? Você tem cada vez mais a necessidade de mais analgésicos e anti-inflamatórios e você cria uma segunda dor de cabeça, que é a dor de cabeça ou pela abstinência desse analgésico anti-inflamatório ou pelo excesso, tá bom? Então isso é um grande problema, tá? Você acaba tendo que cuidar de 2 dores de cabeça, tá certo? Muito bem. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente utiliza na ficha de avaliação que está dentro do curso, tá? Que é o Body Chart, né? Que é um mapinha aí corporal para você pintar, riscar, e a gente explica tudo isso lá na ficha de avaliação. Então, eu coloquei uma bolinha vermelha onde ela se queixava de dor, numa vista anterior, tá? Numa vista anterior e numa vista posterior, aonde ela se queixava de dor. Então, veja que na vista anterior era na região supraorbitária, na região ali frontotemporal direita, e na vista posterior, uma dor na região ali, mais ou menos ali de parietal para occipital, descendo unilateralmente à direita para toda a cervical, tá? Era uma cefaleia não pulsátil. Opa, peraí, a enxaqueca não é pulsátil, né? Pois é. Ela se queixava já de uma cefaleia não pulsátil, na sua maioria, leve a moderada, com alguns episódios mais fortes de EVA 8. Aí eu falei, peraí, então tem informações aqui que eu preciso entender melhor. Tá vendo como é importante a história? Ela falava, quanto que dói de 0 a 10? 8. Mas 8 ela queria dizer a enxaqueca dela. Ou seja, dias que ela tinha de dor mais forte. Vocês vão entender. Mas na sua maioria dos dias, desses mais de 15 dias aí, essa cefaleia era de leve a moderada. Raramente ela ia do lado esquerdo. Ih, mas peraí, que coisa misturada. Pois é. Isso é o paciente do dia a dia. Às vezes ele não vem aquele de livrinho, né? Do livro. E essa dor começa na cabeça. E essa dor começa na cabeça e se estende até a cervical, que se estende até o trapézio. Lembram da cervicogênica? A cervicogênica começa no pescoço e vai até a cabeça. Essa começava na cabeça e ia até o pescoço. Ou seja, ela tem traços de enxaqueca, mas outras coisas não batem com enxaqueca, certo? Tontura, não se queixava, que é um sintoma comum na enxaqueca principalmente. Ela se queixava de dor na articulação temporomandibular, mas ela não tinha nada na articulação temporomandibular, nenhuma disfunção sintomática, apenas dor. E aí eu quero que vocês me digam aqui no chat, né? Por que será que da onde que veria esta dor na ATM, sendo que ela não tem nenhuma disfunção na ATM? Respondam ao longo da aula aí, quem souber, tá? Da onde vem essa dor na ATM? Como é que apareceu essa dor? Quem fez a semana do fisioterapeuta tem total condição de responder isso, tá?
Também não se queixava no exame neurológico nada digno de nota, sem parestesias, nada relacionado, nada neurologicamente falando importante, tudo normal, tudo íntegro, e não apresentava aura, tá? Então seria uma migrânia sem aura, tá? Mas ela apresentava foto e fonofobia, não sentia dor aos esforços, negava a náusea e sentia uma piora no período menstrual. Então, se vocês estão prestando atenção, ela tem traços de enxaqueca e outros sintomas não compatíveis com uma enxaqueca. Então, a priori, vocês devem estar percebendo isso. Ó, a Bruna Mello já respondeu, né? E a Neide também, Carlos também, o pessoal acertou aí, tá? Do ramo maxilar, do trigêmeo e, claro, da cervical alta C1, C2 aí também. Então, é a questão do núcleo trigêmeo no cervical, né? Então, ela tinha dor de cabeça e dor ali na região da ATM, principalmente o nervo auricular, viu, pessoal? Nervo auricular ali, tá? Que é um raminho ali também do trigêmeo. Beleza? Muito bem. Tanto é que tem bloqueio do auricular, tá? Então, vejam que tem traços. Aí, a Gabriela também acertou, é isso aí. Vejam que tem traços de enxaqueca e traços que não lembram enxaqueca. Então, esse é o paciente, a maior parte, que você vai pegar aí no seu consultório, na sua clínica, certo? Às vezes não vai vir aquele clássico de livro, tá certo? E é aí onde o fisioterapeuta erra, né? Por isso que eu falei que a semana do fisioterapeuta é só a ponta do iceberg. E é aqui onde o fisioterapeuta se confunde, ele fala, e aí, é o que esse negócio aqui? O que é esse negócio aqui? Né? Eu tô quase falando palavrão aqui, porque normalmente segunda-feira, né, o Marcelo que tá aqui junto comigo, a gente solta mais, né? Não tem tanta formalidade assim, mas é isso, né? E aí? Ferrou, né? Não ferrou. Vocês vão ver aqui, vamos passo a passo. Tontura é comum na enxaqueca, ela não tinha. Dor em ATM, comum na enxaqueca. Não tinha parestesia, não tinha aura, até aí tudo bem, pode ou não ter. Foto e fonofobia, comum da enxaqueca. Não sente dor aos esforços, normal na enxaqueca é sentir. Nega náusea, né? É comum sentir náusea. Piora no período menstrual, extremamente comum na enxaqueca. E é comum por quê? Porque há uma oscilação brusca do hormônio feminino, do estrogênio. Então, quando há essa oscilação brusca do estrogênio no período menstrual, é um gatilho para a enxaqueca, tá bom? Por isso que tem a enxaqueca, normalmente queixa de enxaqueca que piora no período menstrual. Isso aqui era a informação dela, tá? A Gabriela não pode soltar que tá tudo certo. Olha lá, hein? Olha a queixa dela aqui, gente. Sinto que tenho duas dores de cabeça. Ah, então peraí. Você fala intensidade 8, uma é mais forte e a outra é mais leve. Então não é só intensidade 8, entendeu? Mas na leve, parece que tem umas 5 pessoas em cima da minha cabeça e dos meus ombros. Ou seja, então na verdade, ela tinha uma dor de cabeça há 9 anos, recapitulando, né? Uma dor de cabeça há 9 anos, que tinha características de enxaqueca, mas tinha características de não ser enxaqueca. E ela falava que a intensidade dela era 8, ou seja, forte, considerada intensidade severa, né? O termo que a gente usa é intensidade severa, leve, moderada e severa. E cerca de 15 dias de dor por mês, ou seja, ela se enquadra, teoricamente, numa enxaqueca crônica, a partir de 15 dias de dor por mês, por mais de 3 meses. A gente falou isso lá na semana da cefaleia, né? Agora ela falou que tem duas. Então, dentro desses 15 dias, ela tem alguns dias de forte, outros dias de fraca, né? E aí, pessoal, o que vocês acham? Isso pode acontecer, não pode acontecer, né? E na fraca, ela fala, ela sente, então, o que ela quer dizer com 5 pessoas em cima da minha cabeça e dos meus ombros? Ela quer dizer que ela tem um peso, não é pulsátil, é um peso. Então, uma dor de cabeça é mais forte e outra dor de cabeça é mais fraca. Eu posso já adiantar para vocês? Não vou adiantar, não. Eu quero que vocês pensem. Vamos lá, gente. Vocês acham, primeira coisa, né? Escrevam no chat aí, vocês acham que isso é possível? Né? A pessoa chegar para você e falar, eu tenho 2 tipos de dor de cabeça, um é mais forte, a outra é mais leve. Será que são 2 diagnósticos? Será que é um diagnóstico só e isso é comum nesse diagnóstico? O que vocês acham? Ó, aqui a gente não tá para
falar, nossa, você errou, não tem nada disso não, tá? A gente está aqui para aprender, todo mundo vai aprendendo com todo mundo, então não tem resposta idiota, não tem resposta boba, eu não vou escrever porque eu fico com vergonha, não tem nada disso aqui, tá todo mundo aqui aprendendo, tá? E quem souber mais vai contribuindo com todo mundo aí, tá? O Carlos está falando, pode acontecer também mesmo quando a paciente fez retirada do útero e coincide com o período menstrual quando tinha útero, pode acontecer, é um capítulo à parte, isso é um caso à parte, tá? Quando ela faz a esterectomia, né? Pode acontecer, porque há uma oscilação brusca do hormônio aí, tá bom? Pode acontecer sim. Mas e aí, pessoal? Ninguém tá falando aqui, hein? Então tá, vou para frente, hein? Vamos lá. Eu ia falar a resposta, não vou falar não. Vamos deixar mais para frente. Então, quais eram os hábitos dela que eram importantes? Olha lá, lembra que a gente falou de hábitos, né, na semana de cefaleia? Bom, o sono dela era irregular, então dormia mal. A hidratação dela era adequada, tomava água, tomava bastante água, mas não fazia atividade física. Os horários de alimentação eram desordenados. Então, assim, não é que ela comia mal, mas o maior problema é que ela não tinha muito um horário de almoço, um horário de jantar. Então, dias comia mais tarde, dias comia mais cedo, e isso é terrível. Guardem aí, escrevam aí no caderninho de vocês aí, quem tiver com uma anotação, né? O mais importante da enxaqueca é a rotina. Então, se você quer que a sua enxaqueca, a sua dor de cabeça, de uma forma geral, mas principalmente a enxaqueca, ela fique calminha, ela não fique te atrapalhando, aparecendo toda hora, você precisa ter rotina na sua vida, equilíbrio na sua vida. Então, o horário de alimentação é mais importante do que propriamente algum alimento específico que causa dor de cabeça, que é um gatilho, tá? Então, tem alguns alimentos, sim, que tendem a ser gatilhos na enxaqueca, mas eu diria que mais importante do que isso é o horário certo para almoçar, para jantar, tomar um café da tarde, tomar um café da manhã e não pular refeições. Quando você sai de uma rotina, né, você cria um gatilho para enxaqueca. Beleza? Só que ela, curiosamente, não considerava isso como gatilho. Por quê? Porque ela não tinha esse conhecimento, né? Que horários desregrados eram gatilhos. E são, né? E segundo as informações, ela mesma dizendo, né? Ela era ansiosa, tá? E lembrando aí todo mundo que tudo que é relacionado a estresse, e vamos colocar no mesmo pacote, embora não seja, mas vamos colocar no mesmo pacote para entender. Estresse, irritabilidade, melancolia, depressão, ansiedade, pânico, claro que são coisas completamente diferentes, mas vamos colocar isso mais ou menos no mesmo pacote para fins didáticos. Tudo isso é considerado o primeiro gatilho para uma dor de cabeça e, mais especificamente, o primeiro gatilho para uma enxaqueca. Tá certo? Então, o estresse é considerado mundialmente, segundo a Associação Internacional de Cefaleias, né? A Headache International Society, então a Sociedade Internacional de Cefaleias, melhor dizendo, que cria a classificação internacional de cefaleias, né? Que faz a classificação internacional de cefaleias, então é a Headache International Society, considera o estresse como o primeiro gatilho, tá? Então essas são as informações do exame subjetivo mais rápidas, mais básicas, para a gente não ficar 3 horas discutindo aqui. Vamos para o exame objetivo. Guardem aí também, postura não tem nada a ver com enxaqueca, tá bom? Postura perfeita, não para de buscar postura perfeita, porque não existe, tá? Isso é uma coisa que vem caindo por terra cada vez mais. E em relação à dor de cabeça, esquece postura, tá bom? Em relação à DM cervical, ela tinha uma rotação cervical de 70 graus bilateral, ok? Leve reprodução dos sintomas, nada muito significante. Uma extensão a 60 graus, com dor ao fim da amplitude de movimento. Então, ao fim da extensão, ela sentia dor. O restante das amplitudes aí, sem alterações. E a região de T2 a T7 eu senti mais rígida. Guardem uma coisa, a região torácica, ela é naturalmente mais rígida, tá? Mas à medida que você vai mobilizando, treinando a sua mão, você vai percebendo uma região mais tensa, mais rígida, mais hipomóvel, tá? E essa região dela de T2 a T7 era realmente mais hipomóvel, o que, de certa forma, poderia dificultar a mobilidade, a flexibilidade. Lembrando que o comecinho
torácica participa da amplitude de movimento cervical. Pouco, mas participa. E ela tinha uma dor familiar em região de C2 e C3. Tá? O que é a dor familiar? A dor familiar é a dor que ela fala, nossa, esta é a minha dor, ou seja, é familiar a ela. Esta é a minha dor, tá? Na região de cervical alta, C2 e C3, avaliado pelo PAC. O que é o PAC? É a pressão póstero anterior central, isso vocês aprenderam lá, tá? A pressão póstero anterior central, paciente em decúbito ventral, na maca, eu vou em cima com os 2 polegares no processo espinhoso e oscilo, tá? Uma força aí de leve a moderada, eu oscilo. E se gerar dor, a dor do paciente e não uma dor de desconforto, por isso que é sempre importante você perguntar, né? É a sua dor essa? Não, é a dor do seu dedo. Então esquece, não é um PAC positivo, tá? PAC positivo é só quando você oscila e você gera a dor do paciente, tá? O FRT negativo. Veja que eu estou falando só da parte articular, vocês perceberam? Só estou falando da parte articular. O FRT, Flexion Rotation Test, negativo. Ou seja, uma alteração cervical ali da parte articular, basicamente nada. Concordam? Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. O pessoal já está falando, né, que poderia ser enxaqueca e tensional. O Thiago falou falta de hidratação. Você viu que não é, né, Thiago? Tá tudo certo ali. Bruna Ellen, com certeza tem a tensional e a migrânia. Oi, Bruna, tudo bem? A Bruna foi nossa aluna aí, vai estar na live amanhã com a gente. O Carlos, minha esposa, sofre de enxaqueca e mesmo fazendo a cirurgia continua com a crise. É, porque ela tem enxaqueca e isso vai... Na verdade, isso pode piorar o que ela fez, né? Mas é porque ela precisa tratar a enxaqueca, você entendeu? Então, voltando aqui. Vejam que na parte articular não tem nada. E olha que nós não fechamos o diagnóstico ainda, tá? Agora vamos para a parte neuromuscular. O CCFT que vocês já aprenderam, em 24 milímetros de mercúrio, demonstrava um padrão adequado de movimento, mas com fadiga em 5 repetições. Vamos traduzir isso, tá? O CCFT, originalmente, você usa uma espécie de um esfigmo manômetro, tá? Que é o stabilizer, que é o mesmo utilizado, que era utilizado para avaliação de core da lombar. E a gente utiliza isso na cervical. Atualmente, além de estar mais difícil de encontrar esse produto, quando você pega a manha, você não precisa dele. Além de hoje você vai achar ele importado, caríssimo. Existe um similar brasileiro, que também não é tão barato, mas se quiser comprar vale a pena, se eu não me engano é da Miotech, tá? Mas na verdade, se você não quiser comprar, não tem necessidade, você não vai sentir tanta diferença. Basta você aprender quais são os sinais aí de positividade ou negatividade de um CCFT. Então, o que é um CCFT positivo? É quando o paciente faz o movimento que você pediu ali de flexão de cabeça, levinho, né, encaixando o queixo, deslizando o couro cabeludo ali na maca, né? E ele sente dor ao fazer esse movimento, ou na hora que você pede para fazer, ele não sente dor, mas você pede para segurar, ele fadiga e começa a doer, tá? Isso significa uma baixa atividade dos flexores profundos e possivelmente uma alta atividade dos flexores superficiais. Vocês viram como é que é o movimento lá na semana da cefaleia, né? Então eu pedia para ela fazer 5 repetições e ela cansava. O que é o 24 milímetros de mercúrio, né? É o segundo nível. Então, você vai medindo no manômetro em milímetros de mercúrio, tá? Ela chegou em 24, que significa que ela mostrava um padrão adequado, mas ela poderia estar melhor. Poderia estar no próximo nível, 26 milímetros, que é o meio caminho ali, tá? E ela já fadigou. Então, para mim, isso aqui é um CCFT positivo. Ela tinha uma dificuldade leve em controle de movimento escapular, então eu pedia para ela movimentar apenas as escápulas, ela não conseguia. Isso poderia ser só um achado ou uma consequência de uma alteração de atividade neuromuscular cervical. E os testes de extensores demonstraram um bom padrão de movimento. O que são os testes de extensores? São testes musculares que a gente avalia a musculatura extensora profunda que está no CPF, tá no Cefaleia para fisioterapeutas. É importante muitas vezes a gente avaliar. Tá? Mas aqui eu coloquei esse caso também porque os extensores aqui não faziam diferença. A apresentava trigger points em esternocleido direito,
esplênio direito e trapézios bilateral. O restante da musculatura não apresentava ponto gatilho, lembrando que o trigger point, né, o trigger point, ele tem que gerar a dor do paciente. Então, veja, articular ela não tinha porra nenhuma, e na parte muscular ela tinha evidência aí de positividade em alteração do funcionamento muscular, tá? E trigger points, tá bom? O Carlos pode ser usado de verificar expressão? Pode, mas ele não tem tanta precisão, ok, Carlos? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora o que chamava atenção, né, no padrão dela, quando eu pedi a extensão. Então, vejam lá vocês, tá? Vou colocar mais uma vez. Vejam que padrão alterado de extensão. Ao final da extensão, ela tinha dor e ela fazia essa translação posterior e anterior para subir, ó. Vup, olha lá. E sentia dor, tá? Bom, vamos lá. Isso, um dado curioso, presta atenção nisso, tá? Quais são as hipóteses, então? Você pode ficar entre três hipóteses: cefaleia tensional, migrânia crônica ou cefaleia cervicogênica, tá? Ela apresentava sinais de cefaleia tensional, ela apresentava sinais de migrânia crônica é a partir de 15 dias de dor por mês, e aí mais um dado para vocês aprenderem, esses sinais meio bagunçados que lembram migrânia em outros casos e outros sinais não lembram, é sugestivo de migrânia crônica. E cefaleia cervicogênica, obviamente, está completamente descartado porque ela não tinha FRT positivo. Ela tinha CCFT, mas ela não tinha FRT positivo. A dor dela era mais na direita, mas às vezes doía à esquerda, né? Então ela não tinha alteração de amplitude de movimento articular, né? Ela tinha muita foto e fono, que não é da cervicogênica, certo? Então a gente ficaria entre 1 e 2, cefaleia tensional e migrânia crônica. Mas ela apresenta sinais evidentes de migrânia, embora não todos, mas sinais evidentes de migrânia, tá? E qual é o diagnóstico dela então? O diagnóstico dela é migrânia crônica, tá? Com características de cefaleia tensional, tá? O certo é você dizer que a paciente tem migrânia crônica com características de cefaleia tensional. Por quê? Porque o paciente com migrânia crônica ele vai apresentar basicamente estes sinais e sintomas. Ele vai apresentar os sinais de migrânia, tá bom? Sinais de migrânia, associado com uma queixa de duas dores de cabeça, com uma outra dor de cabeça. Então, ó, tem dias que a minha dor de cabeça está forte, tem dias que a minha dor de cabeça está leve. E o padrão é diferente. Então, ele tem sinais e sintomas de migrânia, mas não todos, e ele se queixa de duas dores de cabeça. É praticamente certeza que ele tem uma migrânia crônica, e a migrânia crônica realmente ela muda um pouco o padrão. É muito comum isso, tá? O paciente ele acaba tendo essas duas dores de cabeça, tá? Característica. Então, ele tem duas dores de cabeça ali, uma migrânia crônica e uma tensional, mas o diagnóstico você acaba considerando como migrânia crônica, porque essas características de tensional faz parte do quadro crônico da migrânia. O que não acontece na migrânia episódica, aquela pessoa que tem uma por semana ou uma, duas por mês, tá? Isso é o padrão, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Quem não entendeu, escreve aqui para mim no chat, tá bom? Então, qual é o diagnóstico dela? Número 2, migrânia crônica, porque ela tem a partir de 15 dias de dor por mês, ela tem sinais característicos de migrânia, mas ela cursa com sinais de tensional. Então, ela tem a dor forte é migrânia e a dor leve ou moderada é tensional, porque o padrão é diferente. Mas o diagnóstico é considerado migrânia crônica, ok? Vamos lá. Raciocínio clínico, tá? O que essa paciente me fez pensar, tá bom? Ela tinha um padrão inadequado de controle motor cervical, ali na extensão, certo? Isso é um gatilho ou um achado, na opinião de vocês? Então, de novo, essa paciente tinha uma migrânia crônica, mas ela tinha
sinais e sintomas também de uma cefaleia tensional, tá? Então, ela tem um padrão aí neuromuscular importante, uma questão mecânica importante. Na opinião de vocês aí, né? Quem quiser participar, vocês acham que esse padrão do fim da extensão, essa translação anterior e posterior, esse padrão inadequado de controle motor era um gatilho ou achado? Lembrando que essa paciente não tinha testes de instabilidade cervical positivos, tá? Não era instabilidade articular ligamentar, tá bom? Então, o que vocês acham? Aquilo ali era um achado ou aquilo ali podia ser um gatilho? No caso dela, era um gatilho, tá? Não é que a enxaqueca causou aquilo. Aquilo ela já tinha. Mas aquele padrão importante ali, inadequado de movimento, de fim de extensão e volta da extensão, é um padrão que a gente chama de padrão aberrante. É um controle pobre ali, é um controle dinâmico pobre da musculatura. E isso gera dor como? Né? Pela sobrecarga que você gera ali na articulação e pela sobrecarga muscular. Tem gente que não está trabalhando ali. E quem é que não está trabalhando? Vamos lá, ó. Ficou bem dividido, ó. Gatilho, achado, né? Para quem falou achado, eu só bati o martelo, gente, no meio do tratamento, que era um gatilho, tá bom? Então, para o Bruno que falou aí, para o Tiago, quem mais? E para o, não sei se é Rian ou Rayan, eu só bati o martelo, isso que é legal, né? Eu só bati o martelo que era um gatilho e não apenas um achado, quando eu estava no meio do tratamento, tá? Eu desconfiava de gatilho, mas eu só fui descobrir no meio do tratamento, vocês vão entender, tá? Então, a Bruna Mello falou certinho, a Elza tá mandando um abraço lá de Coimbra, Portugal. Então, boa noite, praticamente quase bom dia. Não, bom dia não, deve ser umas 11 aí, né, o Elza? Então, boa noite aí para você. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês o que acontece aí, tá? Biomecanicamente falando, cinesiologicamente falando, quem controla a extensão não são os esternocleidomastoides, porque você pode pensar assim, o esternocleidomastoide, ele faz inclinação, ele faz rotação, ele faz flexão, ele não é um poderoso flexor, tá? Ele ajuda. Quem é um poderoso flexor são os escalenos, anterior, médio e posterior, tá? Isso é uma diquinha biomecânica aí que não se fala muito na faculdade, e nem em pós-graduação, tá? Então, quem controla basicamente a extensão na fase excêntrica não são os esternocleidomastoides, mas sim são os flexores profundos. Anotem essa informação aí. Os flexores profundos têm um papel estabilizador dinâmico ali, tá? Flexor longo da cabeça e flexor longo do pescoço, tá? São músculos impossíveis de palpar, que estão colados ali nos corpos vertebrais da cervical e têm como função uma atividade proprioceptiva ali da cervical e são estabilizadoras da cervical como um todo, não só da cervical alta, como um todo, tá? E eles são responsáveis, eles têm torque, eles são músculos de torque também, e eles são responsáveis por controlar essa excentricidade, excentricidade ficou feio, essa fase excêntrica da extensão e a volta. São eles que dão a estabilidade para continuar o movimento, para iniciar o movimento, e eles iniciam junto com o esternocleido, tá? Então, o que acontece? Quem controla a extensão, a excêntrica, a fase excêntrica são os flexores profundos, tá? E a volta da extensão são os flexores profundos mais o esternocleidomastoide. Mas, assim como no ombro, né, quando você faz uma abdução, o supraespinhoso ele tem um torque de coaptação da cabeça humeral na glenoide para poder dar condição do deltoide subir junto com ele, né? Aqui é a mesma coisa, o flexor profundo ele dá condição para os esternocleidos fazerem a função. E por que o esternocleidomastoide não entra aí, tá? Que veja, ele está a mais ou menos 45 graus, né? Processo mastoide, tá? Origem e inserção. Do processo mastoide, ele não está reto, ele está a 45 graus, tá? Ele tendo essa angulação de 45 graus, quando você faz a extensão, ele fica horizontalizado, ele perde vetor de força.
Então, ele fica com apenas 25%. Eles ficam apenas com 25% da sua função. Então, ou seja, basicamente eles perdem 80%, 80% basicamente da sua função. Então, eles não conseguem segurar a extensão. Quem tem que segurar a extensão são os flexores profundos. Por isso que ela estava fazendo esse movimento. Beleza? Pessoal aqui que acertou. Ó, a Bruna Ellen, o Alex Inácio, perfeito, Alex. A Bruna Mello também acertou, tá? Certo, gente? Então, é isso. Então, esse movimento é explicado por uma incapacidade dos flexores profundos e que ela tinha positivo ali o CCFT. Então, qual foi a minha estratégia de tratamento? Na primeira sessão, eu queria gerar analgesia. Inicialmente, tá? Eu precisava diminuir a dor dela. Então, eu comecei com mobilizações posterior centrais na cervical alta, 2 sets, você pode chamar em 2 séries de 1 minuto, uma mobilização torácica para tentar reverter aquela hipomobilidade, ganhar mais flexibilidade, que vai ajudar também na cervical, 2 sériezinhas de 1 minuto, tá? Isso simplesmente para ativar ali, melhorar a aferência ali do núcleo trigêmeo cervical, lembra? Cervical alta, tá? Para melhorar a aferência ali, diminuir a dor ali direto na onde saem as raízes altas da cervical, que vão se comunicar com o núcleo trigêmeo cervical. Liberação dos pontos gatilhos em econ, esplênio e trapézio, tá? Porque isso era a dor familiar dela. Fiz uma liberação rotacional que eu mostrei na semana da cefaleia, 3 minutos por cada lado, tá? Eu faço de cada lado, tá? Para gerar mais efeito analgésico ainda de relaxamento, promover vasodilatação nessa musculatura, tá? A liberação miofascial é um excelente modulador da dor. E uma liberação de temporais bilateral, uma liberação miofascial específica que a gente utiliza de temporais bilateral, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Uma tempestade analgésica. Eu quero gerar diminuição da dor aqui, tá bom? Eu quero modular a dor aqui com técnicas articulares, mesmo que ela não tenha nada articular, eu estou fazendo a mobilização ali leve na cervical alta, com o simples fato ali dela ter... tem uma pequena disfunção ali, mas eu estava querendo gerar analgesia ali. Na torácica eu queria ganhar mobilidade, tá? E a liberação rotacional, pura e simplesmente, relaxamento da musculatura, e esse relaxamento acontece a nível periférico e central. Guardar sempre que você não está liberando porcaria nenhuma, tá? O termo liberação é um termo incorreto que a gente tem sido estimulado a mudar. Então, você não está esticando a face, você não está alongando. Pode ser que algumas pessoas agora não que fiquem bravas comigo, não concordem, né? Mas isso não sou eu que estou falando, é a ciência. Então, eu falo muito isso dentro do curso. Liberação é um termo que a gente trouxe do inglês, que é o release. Release, ele tem várias traduções. Uma das traduções é a liberação, né? Então, seria uma soltura, né? Mas, na verdade, o que ele está promovendo ali é relaxamento muscular. Tá? O que é super importante. Então, você causa uma boa tempestade analgésica ali. Então, essa era a minha ideia da primeira sessão, como toda sessão de dor de cabeça. Só que ela sai com exercício. Orientação para casa de um exercício de mobilidade para ganho de extensão torácica, 4 vezes ao dia, 12 repetições, um exercício que eu gosto de ensinar, de extensão torácica para fazer para casa. Treino de flexão crânio-cervical, lembra do CCFT? 2 vezes por dia, sendo 2 séries de 8 repetições, com 5 segundos de sustentação de contração em dias alternados. Então, ela fazia o movimento, que ela fazia bem, sem dor, e eu pedia para ela fazer 2 vezes só ao dia, 2 séries de 8. Pouquinho, né? E ela tentava segurar 5 segundos. Então, ó, tenta segurar 5 segundos, se incomodar, diminui, segura 1, 2, 3 e volta, tá? Eu preciso melhorar a ativação dessa musculatura, tá? Assim, dias alternados. Com ela era dias alternados, não todo dia, por causa dessa irritabilidade que estava. E orientação para início de atividade física, para a gente gerar mais analgesia ainda. E todos os efeitos positivos, metabólicos, endócrinos e tudo mais, né? Então, veja, entrei com a liberação, entrei com modulação analgésica ali e orientação de exercícios já para casa, para começar a trabalhar essa musculatura. Ela chegou na segunda sessão, lembrando que é uma sessão semanal, tá? Uma sessão por semana. Chegou na segunda sessão, com diminuição da intensidade da cefaleia forte, de 8 em 10 foi para 7 em 10, não muito pouco, né? Isso é insignificante. Ela conseguiu atingir, ao invés de 2 de 8, ela conseguiu atingir 10 repetições na flexão crânio-cervical, tá? Flexão crânio-cervical, que é aquele movimento do CCFT. Opa, ótimo, né? Só que ela teve dor de cabeça todos os dias na semana, menos no sábado e domingo.
A frequência basicamente não alterou e não iniciou qualquer atividade física. Ou seja, eu tive alguma mudança aqui? Não, essa é a realidade, tá? Por isso que toma cuidado com quem te promete tratamento revolucionário, técnica milagrosa. Eu fui baseado no raciocínio clínico, baseado num diagnóstico bem feito, mas na primeira sessão não mudou porra nenhuma, tá? E isso faz parte do processo, tá? Então, o que eu fiz nessa sessão 2? Eu mantive as mobilizações, eu insisti. Eu continuei liberando o ponto gatilho em trapézio e esplênio direito, que existia ali, embora eu comecei a sentir menos tensão local, tá? Orientei a flexão crânio-cervical 2 vezes ao dia, 2 de 10 repetições, segurando mais tempo, tá? Sendo dias alternados. Eu falei, pode ser que seja a questão neuromuscular, já que ela tem pouca questão articular, quase nada, deve ser a questão neuromuscular, eu preciso aumentar essa repetição, não estou ativando eficientemente. E mantive a extensão torácica e aumentei a repetição, tá? Aumentei a repetição e pedi para ela continuar 4 vezes ao dia e aumentei as repetições, tá? Na sessão 3, ela chegou para mim e falou, olha, eu tive uma cefaleia, uma dor de cabeça durante a semana, mas ela veio num ponto de 5 em 10, ou seja, diminuiu já mais de forma interessante, né? E ela conseguiu atingir, durante a reavaliação, 26 milímetros de mercúrio no CCFT, no aparelhinho, no stabilizer, tá? O que é interessante, quer dizer que ela melhorou a ativação dos flexores profundos, tá? Conseguiu fazer 10 repetições sem compensações lá comigo, ou seja, estava conseguindo fazer super bem. E ela teve uma pequena alteração de frequência na semana. Então, ela estava tendo todos os dias dor, basicamente ali, aquelas semanas, últimas semanas. E naquela semana, ela só teve apenas 3 dias. Então, veja, ela tinha basicamente 15 dias de dor, mas ela vinha com dor praticamente todo dia para mim. Dia sim, dia não, dia sim, dia sim, né? Veja que da primeira para a segunda sessão não mudou nada, tá? Da segunda para a terceira mudou levemente. E presta atenção numa coisa. Quando a gente fala de dor de cabeça, se você conseguir mexer na frequência, já é muito bom. Não mexeu na intensidade ainda, não mudou a intensidade, mas conseguiu mexer na frequência, é muito bom. Significa que o teu tratamento está andando, tá bom? Então fica sossegado. Se você não conseguiu mexer na intensidade, mas você diminuiu o número de dias de dor, ótimo. Na medicina, na neurologia, considera-se um tratamento de sucesso, tratamento efetivo, para a dor de cabeça quando você diminui em 50% a frequência, e não a intensidade, a frequência. Então, o cara tem 20 dias de dor, agora ele tem 10. Isso já é muito mais qualidade de vida. E a gente pode usar isso aí também a nosso favor, tá? Bom, o que eu fiz na sessão 3, né? Na sessão 3, eu já não fazia mais mobilização articular, que eu via que não havia necessidade, não havia mais sentido. E eu comecei a mudar a regra do jogo. Eu falei, bom, ela estava fazendo flexão crânio-cervical em decúbito dorsal, como vocês viram na semana lá das dores de cabeça, na semana passada, né? Aumentou a repetição, melhorou a performance, mas não mudou nada significativamente. Ela melhorou um pouquinho, ela fala, melhorou um pouquinho. Isso melhorou um pouquinho não me satisfaz, e não satisfaz o paciente, né? Eu fiz a liberação rotacional, mais uma vez, né? Fiz algumas mobilizações articulares ali, mas aqui eu sentia que, né, não ia fazer muito sentido ali. Eu fiz, mas fiz menos, né? E tinha apenas um ponto gatilho em esplênio. Veja que tinha menos ponto gatilho, né? Mobilização articular não estava funcionando, né? Eu queria o efeito analgésico, não estava resolvendo. Ela melhorou a performance dela neuromuscular, mas não mudou basicamente nada, não significativo. Eu falei, bom, então a ideia aqui, eu vou mais agora para o funcional. Se em 2 a 3 semanas não mudou do jeito que eu gostaria, eu vou mais para o funcional. Já que a queixa dela também é em extensão, tanto no fim da extensão quanto na volta da extensão, nos primeiros graus ali, os primeiros 20 graus, vamos dizer assim, eu vou começar a trabalhar esse flexor profundo em sedestação, né? O que eu fiz aqui, gente? Trabalhar em sedestação é um avanço. E por que eu não comecei desse jeito? Porque eu sabia que tinha aquele gatilho ali, daquela extensão transladando. Porque ela estava com dor. Então, se eu começasse dessa forma, correria um risco grande dela sair pior. Então, o que eu fiz? Vou devagar e vou
começar em decúbito dorsal, porque não tem carga ali, não tem o peso da cabeça. Em sedestação já tem o peso da cabeça. Então, aumenta a sobrecarga, aumenta a irritabilidade, consequentemente aumenta a dor. Mas eu vi que 2 a 3 semanas ela tinha melhorado a performance neuromuscular dela, então possivelmente ela aguentaria. E eu não estava tendo o resultado que eu gostaria. Quando o paciente é crônico, gente, não queira resultado na primeira sessão. Não vai aparecer. É muito difícil, tá? Bom, o que eu fiz então? Vamos trabalhar para sedestação. Vamos tentar avançar isso aqui e vamos ver no que dá, né? Então, o que eu fiz? Eu pedi para ela que durante a extensão, fim da extensão e a volta da extensão, ela fizesse a flexão crânio-cervical, mantivesse a flexão crânio-cervical para descer e para voltar. Isso, nós que não temos dor no pescoço, quem não tem enxaqueca, quem não tem dor cervical associada, faz isso facilmente, nem percebe. O paciente com enxaqueca que tem um CCFT positivo, ele usa muito a protrusão de cabeça e ele não percebe para fazer a extensão como ela fazia, e ele tem uma baixa atividade flexor profunda, ou seja, ele não tem essa estabilidade adequada. Então faz aquele movimento que vocês viram anteriormente. Então eu pedi agora para ela manter a flexão, tá? Na hora de voltar, ó, ela faz a flexão crânio-cervical e volta. Ou seja, deixa eu tirar o som. Eu estou trabalhando aí os flexores profundos, exatamente na atividade dele. Exatamente na atividade dele, né? Sentado. Tá? Em pé ou sentado. Né? Então eu pedi para ela fazer um movimento, tentando frear o movimento e principalmente na volta, ela faz a flexão e sobe. Faz a flexão crânio-cervical, mantém e sobe. Ela já estava conseguindo segurar 10 segundos sem dor, sem fadiga. Então ela iria aguentar. Então faz a flexão, deixa eu colocar de novo para vocês para ficar mais ilustrado. Faz a flexão e subiu, tá? Mantendo a flexão crânio-cervical. Por quê? Quem faz essa volta da extensão são os flexores profundos. Então, eu estou ativando forçadamente os flexores profundos. E quando ela fez esse movimento, ela falou assim: nossa, é bem mais confortável para eu subir. É bem melhor. Eu falei: opa, tá aí. Tá aí. Na semana 4, ou seja, na quarta sessão, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque eu orientei para ela fazer isso 2 vezes por dia, 6 repetições apenas ao longo do dia. Tá bom? Então eu falo, olha, esquece em decúbito dorsal, você vai fazer desse jeito agora, 2 vezes por dia, 6 repetições ao longo do dia. Vamos começar devagarzinho. Veja que eu começo sempre devagarinho, né? Na semana 4, as coisas começam a mudar. Ela chegou para mim dizendo que ela teve apenas um episódio de dor de cabeça na semana. Isso é muito bom. A cefaleia vem numa intensidade menor, 4 em 10, durante a semana. O que mais me interessou aqui foi a frequência. Ela baixou a frequência bem. E a percepção do paciente é muito importante. Você tem que perguntar para ele, e você como que se sente? Olha, eu estou me sentindo bem melhor desde que iniciou o tratamento. Mas ela sentiu a diferença a partir dessa semana que eu orientei começar o flexor profundo de sedestação. Tá? Da semana 4 a 8, fazendo um resumo para vocês aqui, então, ou seja, da quarta sessão em diante, né, eu mantive o que eu chamei de flexão crânio-cervical alternativa, ou seja, já em sedestação, e subi de 1 a 2 repetições semanalmente. Então, naquela semana ela estava fazendo 6 repetições, na outra semana 7, na outra semana 8, mas se ela sentisse bem subir 2 de uma vez, poderia subir. Veja que com o paciente com dor de cabeça, como eu vou devagar. Já orientei exercícios gerais. Eu estava até agora em exercícios específicos, então eu estava construindo o alicerce. Eu falei, vamos experimentar, já que a gente conseguiu avançar rápido, vamos experimentar já exercícios gerais para blindar essa região cérvico-escapular. Ela precisa de força aí. Orientação para remada alta e baixa, com Teraband, tá? Teraband de média tensão, 3 séries de 12 repetições, 4 vezes na semana e subir carga conforme tolerância. Ela poderia fazer isso em casa, tá? E nesse período de sessões, eu mobilizava, se eu achasse necessidade, para gerar um pouquinho mais de efeito analgésico, puro e simples, ou fazia liberação miofacial. Aqui, gente, eu já fazia praticamente nada, tinha sessão que eu não fazia nada, porque normalmente você vai usar a mobilização articular e liberação miofacial nas primeiras sessões,
tá? Então, as primeiras 3, 4 e depois você não vai precisar mais, é mais questão de exercício. Mas se ela sentisse alguma coisinha ou outra, se eu percebesse que estava um pouquinho mais de desconforto, eu fazia. Ou, mesmo que ela não estava sentindo desconforto, às vezes eu mobilizava um pouquinho com a simples ideia de estimular a região da cervical alta, que por sua vez estimularia ali, diminuir os impulsos nociceptivos para o núcleo trigêmeo cervical. Essa era a ideia, tá? Bom, aí ela veio para mim, perdão. Da sessão 4 a 8, então, eu fiz isso, tá? Como que ela ficou, tá? Da sessão 4 a 8? Na semana 6, ela teve um episódio de cefaleia, tá? Então, na semana 5, ela não teve. Na semana 6, ela teve um episódio. E ela relata que foi um pico de estresse. E na semana 7 e 8, não teve dor de cabeça. Não precisou tomar medicação em nenhuma dessas semanas. E a intensidade, quando veio, foi intensidade leve. Na semana 9, ou seja, nós estamos aí com 2 meses e uma semana, ela relatou basicamente que ela tinha aí quase 15 dias, praticamente 15 dias sem dor de cabeça. Apresentava um bom controle cervical excêntrico. Eu orientei quanto à importância da atividade física como prevenção e ela não gostava, tá? Não tinha mais ponto gatilho ou sinal de hipomobilidade articular, eu senti que havia melhorado. E estava realizando de 10 a 12 repetições da flexão crânio-cervical alternativa em sedestação. Lembra que a gente começou com 6 repetições e ela estava realizando agora 10 a 12. Eu falei, bom, você está bem, você está com 15 dias sem dor, então frequência muito boa, né? Baixou muito, intensidade, então quase nada. Então volta daqui 20 dias. Veja, eu foi semanal e eu senti que já daria para falar, volta daqui 15 ou 20 dias, tá? A gente combinou, porque em 15 dias ela não podia, tive que voltar em 20 dias, tá? E falou, olha, mantém o que eu te pedi e vai subindo repetição conforme tolerância, continua com os exercícios gerais. 20 dias depois, ela me disse, olha, estou 20 dias sem dor, Samuel. Está se esforçando para alimentar-se corretamente, nos horários certos, controlar o estresse e o sono. Atividade física ela ainda não começou, mas sabe que precisa, então isso é um pilar manco ali que ela precisaria controlar. Continuei orientando em relação à importância dos hábitos e a manutenção dos exercícios como estratégia preventiva e não encontrei mais nada mecânico, ou seja, não tinha mais nada neuromuscular ou articular, certo? Aí eu quero colocar um nozinho, uma pulguinha atrás da orelha da cabeça de vocês. Presta atenção. Então esse era o vídeo anterior, tá bom? Lembra que ela tá 20 dias sem dor, tá? Deixa eu só tirar o som para vocês poderem entender. Ela está há 20 dias sem dor, nesse período aqui, tá? Nesse dia aqui de novo, ó. Ela estava 20 dias sem dor já, na semana 9. Mas vejam que não há tanta diferença no controle, ó, do movimento. Há uma pequena diferença no movimento, ou seja, os flexores parecem estar conseguindo frear mais o movimento, mas visualmente falando, 9 semanas depois de tratamento, tá? A volta do movimento e a ida do movimento de extensão mudou, mas não mudou tanto, tá? Quando comparado ao primeiro dia. Então vejam lá. Vejam que ela translada anterior menos, né? Mas aí é que tá. Vocês esperariam que essa translação, porque eu melhorei bem os flexores, essa translação posterior e anterior sumisse? Então, normalmente, não necessariamente isso vai acontecer. Então, aquele padrão de movimento pode não ficar perfeito. Mas isso não interessa para a gente. O que interessa é diminuir a sobrecarga articular ali muscular. Com isso, diminuir a possível aferência nociceptiva. Estava gerando dor, no caso dela, tá? Então, por que ela melhorou? A partir do momento que eu enxerguei que eu teria que avançar o exercício de flexão crânio-cervical para sentado, de acordo com exatamente a queixa dela. Eu tentei segurar, ser mais conservador, que é o que a gente tem que fazer, pedindo para ela fazer em decúbito dorsal, mas não adiantou. 3 semanas assim não adiantou. Então, vamos para o funcional. A partir da terceira semana, aí ela melhorou. O padrão de movimento melhorou, mas não uma coisa assim absurda. Mas a ativação muscular, e aí que é o importante,
a ativação muscular é que melhorou, por isso que ela está sem dor. Então, que se exploda se o movimento não mudou consideravelmente, mas a ativação da musculatura melhorou, ou seja, a performance muscular melhorou. E como a dor de cabeça dela melhorou a partir do momento que eu inseri esse exercício em sedestação, eu considerei que isso era um dos grandes gatilhos para as crises, tá? Então, veja, ela continua com o diagnóstico de enxaqueca, vez ou outra, ela vai ter por uma questão de estresse, ou por uma questão de sono, por uma questão alimentar, algum hábito. Mas o gatilho biomecânico, o gatilho cervical, não vai existir mais. Isso se ela continuar a fazer o exercício, tá? E aí nós fazemos as reflexões finais. Levando adiante o tratamento, a gente mudaria mais o quadro? O que vocês acham? Responda aqui, ó. Ela fez 9 sessões comigo e eu pedi para ela continuar em casa. Então, 2 meses e 1 semana de tratamento. Responda aqui, ó. Sim ou não? Levando adiante o tratamento, mudaríamos mais o quadro? Tá? Qual que é a opinião de vocês? Segundo, a função cervical de extensão era a mais prejudicada. Então, por que não treiná-la na função? Né? Exatamente. Por que não ir na função? Eu não fui na função inicialmente porque eu tinha receio de piorar, tá? E terceira, o padrão de movimento melhorou pouco, mas e a ativação muscular? A ativação muscular melhorou muito, ou seja, a performance muscular melhorou muito. Então, eu devolvi a função dos flexores profundos. Por que ela perdeu essa função ideal dos flexores profundos? Não sei, pode ser pela dor constante, a gente não consegue exatamente saber. A gente sabe que isso faz parte de pacientes com dor de cabeça. Ninguém aqui vai responder para mim se a gente continuasse o tratamento, a gente mudaria mais o quadro. Isso é uma questão de opinião, tá, gente? Não tem certo ou errado, não, tá? Respondam aqui para mim, tá? Mudaria o quadro? Sim ou não? Ela melhoraria? Ficaria mais zero ainda, assim? Ficaria 100%? Eu quero a opinião de vocês, tá? A minha opinião, não mudaria. Ela não precisaria mais de fisioterapia nesse momento. Por isso que eu falo que o tratamento ele não é longo prazo, ele é de curto a médio prazo, o tratamento da enxaqueca, o tratamento da dor. Ó, a Neide acha que mudaria, tá? Isso é uma questão de opinião, tá, gente? Quem acha que não mudaria, ó, a Bruna Ellen acha que não mudaria, tá? Isso é uma questão subjetiva de opinião, né? Por que eu acho que não mudaria? O que eu quero dizer aqui é que a fisioterapia já deu a contribuição dela. Agora ela teria que ser realmente total protagonista da melhora dela, tá? A Bruna, assim, com certeza, Bruna. Mas aqui eu não estou dizendo em relação a hábitos, tá? Estou dizendo em relação às técnicas, às manobras, aos exercícios, tá? Com os hábitos, com toda certeza, tá? Se entrasse com carga, Alex, excelente pergunta. Normalmente não há necessidade, tá? O que você faz no avanço? Você trabalhar em sedestação, você já está trabalhando com carga, que é a carga da cabeça, o peso da cabeça. Passou do peso da cabeça, você já está fazendo exercícios gerais. Então, quando você faz, por exemplo, imagina, você está em decúbito dorsal, você trava em flexão crânio-cervical e sobe, eleva o pescoço da maca sem perder a flexão crânio-cervical, você está elevando ainda mais o peso da cabeça. Você pode colocar uma faixinha, aí você está pegando esternocleidomastoide, escalenos e flexor profundo, se você trava. Isso é um avanço. Então, sim, você poderia orientar, tá? Isso para ela. Carlos, com orientação feita e seguindo a risca, ela teria o controle, seria mais econômico para ela. Você quer dizer que não precisaria continuar? Né? Aqui a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente tem que pensar o seguinte: o mais rápido possível a gente tem que desmamar o paciente da fisioterapia. Ela ficou 20 dias sem dor com estes exercícios. Então, qual foi o meu raciocínio? Ela ficou 20 dias de dor sem isso. Talvez, se os hábitos dela não tiverem legal, como a Bruna Mello falou, possivelmente ela vai ter uma crise. Mas a questão biomecânica ali, neuromuscular, dificilmente vai incomodá-la novamente. Se e somente se ela continuar se cuidando, continuar fazendo exercícios, continuar fazendo esses exercícios, entrar numa academia, por exemplo, né? E continuar os exercícios de fortalecimento, tá? O Carlos, se ela fizer atividade física, vai ficar show. Perfeito.
Deu para entender, gente? Certo? Então, é isso. Essa paciente, há um ano atrás agora, há uma semana atrás eu mandei mensagem para ela. Deixa eu voltar aqui para vocês. Perguntei como é que ela estava. Deixa eu interromper o compartilhamento. Perguntei como é que ela estava e ela disse que estava bem. Ela teve alguns episódios de enxaqueca, mas esses episódios ela disse claramente para mim que foi relacionado a problemas pessoais de depressão, tá? Não tinha nada relacionado aos exercícios, ela passou super bem, mas ela teve um episódio depressivo, lembra? Depressão, primeiro gatilho, é considerado o primeiro gatilho para dor de cabeça, né? Então, se a depressão está ali, a ansiedade vai gerar a dor de cabeça dela, mas não como gatilho mecânico, que era o caso dela, certo? Então, vejam que interessante, por isso que a gente fala que a gente pode ajudar muito, muito esses pacientes. Quando a gente detecta e faz uma boa avaliação ali, quais são os pontos disfuncionais. Ah, então quer dizer que a fisioterapia melhora muito a enxaqueca. Com toda certeza. Com toda certeza. Graças a Deus, a grande maioria dos pacientes. Às vezes você vai ajudar um pouco, às vezes você vai ajudar muito, né? Às vezes você vai ajudar mais ou menos, mas como a própria Priscila Papacidura, neurologista que vocês viram lá, falou, a fisioterapia é peça fundamental no tratamento da enxaqueca cada vez mais, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso dia a dia semanal. Todas as segundas-feiras, ou tem discussão comigo, tem discussão de caso clínico, professores convidados. E para quem está na turma 8 do Cefaleia para Fisioterapeutas, tem acesso a tudo isso de bônus, porque tem a atualização do Cefaleia para Fisioterapeutas, está tudo lá, tá? E para você que ainda não entrou no Cefaleia para Fisioterapeutas, espero você lá para você aprender de vez como avaliar e tratar um paciente com dor de cabeça. Aproveito que o Marcelo deixou aí o QR Code para vocês, faça sua inscrição, tá? Pelo valor de uma pizza e uma coca. Sabe, uma porçãozinha esses dias, eu e o Marcelo fomos ali num barzinho perto da casa do Marcelo, pedimos uma porção e uns 2, 3 chopps, né, Marcelo? Acho que deu R$ 100, né? Mais caro que o valor da parcela do Cefaleia para Fisioterapeutas. E conhecimento fica com você e nunca mais vai embora, tá bom? Então, quero ver vocês lá na turma 8, já tem uma galera lá, e quero ver vocês na turma 8 do Cefaleia para Fisioterapeutas, para vocês aprenderem muito, 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 muito mais sobre dor de cabeça, muito mais do que vocês viram na semana da Cefaleia, tá? O Carlos está falando da depressão, tem muito a ver com a atencional também? Sim. A Bruna Mello, Samuel, você pode repetir as funções dos escalenos? Basicamente, não existe uma função muito diferente do anterior, médio e posterior. Flexão cervical, tá? A gente sabe que tem os três, mas basicamente eles fazem inclinação, obviamente, ipsilateral, e flexão cervical. Eles são mais potentes do que os escalenos na flexão, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e estou esperando vocês lá no curso Cefaleia para Fisioterapeutas para vocês terem acesso também a essa plataforma de atualização semanal. Muita teoria, muita prática, muita avaliação, muito tratamento. Espero vocês lá. Certo, gente? Beijo. Boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa a gente se vê por aí. Na verdade, quero ver vocês lá no WhatsApp, tá? Então é isso. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.